E aí, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos agora nesse período de quarentena, mas devemos utilizá-lo de forma produtiva, para estarmos em família, para orarmos juntos, para lermos a palavra do Senhor, para edificar a nossa casa. Hoje nós vamos meditar aqui, nessa videoaula, sobre a nossa lição de número 12, hoje, 23 de março de 2020, que tem por título As Bênçãos de Deus para a Família. Quem está aí com a sua revista pode meditar comigo. O texto áureo nos diz assim em Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A verdade aplicada, ela diz assim para nós: Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Nosso texto de referência está em Gênesis, no capítulo 12, versos do 1 ao 3, e também Atos, capítulo 3, versículo 25, que nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos capítulo 3, versículo 25 nos diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, e é o que vai nos trazer a introdução, que Deus utiliza a família como agência, ou seja, como um intermediário para abençoar toda a nação. Veja o que diz aqui a introdução dessa lição. Nesta lição, veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênçãos para seus membros e alcance de toda a sociedade. Então, o primeiro tópico aqui da lição vai falar exatamente da família como agência de Deus, uma agência divina para abençoar a sociedade. Precisamos entender, então, que o que é agência? Agência é uma organização, um meio de prestação de serviços. É um intermediário. Então, veja, por meio da família, Deus abençoa a humanidade. Então, é por meio da família que Deus abençoa a humanidade. E isso foi instituído por Deus desde a fundação do mundo. Se você pegar Gênesis capítulo 1, nós vamos já encontrar o Senhor estabelecendo uma bênção por meio das famílias. Pega sua Bíblia aí comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 8, vai dizer: E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai. Então veja aqui as bênçãos: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e dominai sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então vemos aqui Deus já estabelecendo uma bênção já no primeiro capítulo da Bíblia. Então veja: frutificai, multiplicai e dominai. Então foi dada ao homem a bênção da multiplicação e do governo. Ou seja, ao homem foi dada a responsabilidade de se desenvolver, aos homens, né, a família, o casal, de se desenvolverem, se multiplicarem e de governarem sobre a terra.
Então, desde o começo, Deus estabelece a família como um meio para abençoar a humanidade. Se você pegar na sua revista aí, tem algumas referências. Gênesis, capítulo 1, versículo 7. Vamos fazer menção desse texto aqui, que nos diz assim. Gênesis, capítulo 1, versículo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Então Deus chama Noé e a sua família e toda a sua casa para entrarem na arca. Não somente Noé, mas ele e a sua casa para darem continuidade. Você pegar também o próprio capítulo 7 de Gênesis, versículo 18, vai dizer lá, olha, Deus fala para Noé: mas contigo estabelecerei um pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Então aqui a gente percebe que Deus estabelece desde o começo um pacto com o homem para com a sua família. Então não é só individual, mas Deus ele tem um propósito no relacionamento, na coletividade humana, por meio das famílias. Se você pegar também Gênesis capítulo 12, versículo 1, de 1 ao 3, é o texto que nós conhecemos quando Deus abençoa a Abraão. Nós vamos ler esse texto aqui também. Gênesis capítulo 12 diz assim: Ora o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, por meio de Abraão, Deus reforça a promessa de ter as famílias como agência. Ou seja, por meio da família de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas e foram alcançadas. A minha família, a sua família foi alcançada pelas bênçãos de Deus. Nós vamos seguir aqui ainda para o tópico 1.2, que ele diz aqui, ensinando o caminho da bênção. Esse tópico aqui é muito interessante, irmãos, porque ele vai nos dizer que com a quantidade de informações, recursos tecnológicos e igrejas, muitas igrejas em vários lugares, as famílias estão arrefecendo, ou seja, perdendo o ânimo no ensino dos seus filhos. O comentarista vai colocar essa palavra aqui, arrefecer, que significa esfriar, desanimar. Então, as famílias muitas das vezes estão desanimando no ensino dos filhos, na orientação, e muitas das vezes deixando isso para as igrejas. E aí perdendo a bênção, porque a bênção está, irmãos, na orientação. Você pegar Deuteronômio capítulo 6, que é inclusive um texto que está na nossa leitura complementar, Deuteronômio 6, 6 e 7. Vamos fazer a menção desse texto, vamos fazer a leitura desse texto. Deuteronômio 6, 6 e 7, que ele vai nos dizer da importância de ensinarmos as Escrituras para os nossos filhos. Olha o que diz aqui: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja que ele vai falar de momentos de ensino da vida cotidiana. Então, é fundamental ensinarmos em todo o tempo, quando falamos, quando agimos, quando nos movimentamos, pelo exemplo. Tem uma frase que diz que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam.
Então esse é um ponto central. Para recebermos as bênçãos do Senhor, precisamos compreender a necessidade de manter o ensino para os nossos filhos. Ensinar o caminho da bênção. Provérbios 22:6. Ensina o menino no caminho. Então é junto. O no aqui é junto com ele. Vai junto, dando exemplo, mostrando a ele o caminho, seguindo com ele no caminho. Ainda temos aqui um texto de referência, Josué, capítulo 4, versos 21 e 22, que também vai nos orientar sobre o ensino aos filhos do caminho. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber os vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. O povo de Israel passa pelo Rio Jordão em seco. Conhecemos muito bem essa passagem bíblica. E Josué, orientado por Deus, manda que os homens tirassem 12 pedras do Jordão. E eles chegam no monte, chegam em Gigal, e ali eles estabelecem um altar, constroem, colocam essas 12 pedras. E Josué fala para o povo: olha, essas pedras aqui serão como testemunho, como lembrança para os vossos filhos do que Deus fez. Então veja, irmão, nós precisamos lembrar aos nossos filhos as ações de Deus, aquilo que Deus faz por meio da palavra, por meio das escrituras, por meio do nosso testemunho, por meio da experiência que nós vivenciamos com o Senhor, para que nós tenhamos a bênção de Deus, haja continuidade da bênção de Deus. É preciso que nós tenhamos essa compreensão do ensino para os nossos filhos no caminho do Senhor, junto com eles no caminho, ensinando o caminho da bênção. 1.3 nos diz que a bênção e as futuras gerações. O comentarista aqui ele vai trazer algo que me chamou bastante atenção, que nós, como pais de família, mulheres, mães de família, precisam ter a compreensão que a nossa vida não é feita só do ter, só de que podemos conquistar materialmente. Então veja, o que nós podemos deixar para a nossa família, principalmente, não são bens materiais, mas é legado. É aquilo que é construído dentro, que é forjado dentro deles. Então a gente pode pegar aí o Salmo 127 para nós meditarmos. Vamos fazer menção aqui do Salmo 127, depois do Salmo 145. Veja o que nos diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora veja aqui o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Então veja aqui, o nosso foco, queridos, não pode ser só em bens materiais, mas em edificar a casa com o Senhor, que o Senhor edifique a nossa casa e deixemos que Ele atue em nossa vida e que nós venhamos ser verdadeiramente pessoas com a palavra de Deus dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Que se nós não fizermos isso, irmãos, vai ser inútil levantar cedo, buscar, lutar, trabalhar, tentar conquistar coisas materiais, mas se o Senhor não estivermos como primazia, como prioridade em nossa vida, de nada isso nos valerá. É importante nós percebermos que nós não temos que termos, nós precisamos ser homens de valor para os homens, mulheres de valor, pessoas que efetivamente vão deixar legado para os seus filhos, vão deixar história para os seus filhos, que eles vão lembrar e na história olhar: meu pai verdadeiramente foi um homem de Deus, minha mãe verdadeiramente foi uma mulher de Deus, minha mãe construiu em mim algo que eu guardo até os dias de hoje, eu aprendi
a ser cristão verdadeiro com minha mãe, com meu pai. Eu aprendi a servir ao Senhor verdadeiramente com meus pais. Isso é legado, isso vai ficar para a história, isso vai ficar para a continuidade da vida dos nossos filhos. E isso vai trazer bênçãos para a nossa casa, vai trazer bênçãos para a nossa família. Vamos ler também Salmo 145, versículo 4. Veja aqui: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Então veja o legado de geração em geração. Uma geração louvará as tuas obras, a outra. Ou seja, se eu aprendo hoje, se eu me dedico a ser verdadeiramente um cristão que conhece, é temente ao Senhor, guarda as palavras do Senhor e por isso é abençoado pelo Senhor, adora o Senhor verdadeiramente. Isso vou deixar um legado na minha filha. Com isso eu vou deixar um legado na minha família, vou deixar um legado na minha casa. Irmãos, eu lembro até hoje que todos os dias, pela madrugada, meu avô orava. Todos os dias. Até hoje eu tenho isso na minha mente, que todos os dias, pela madrugada, nós ouvíamos ele orando e buscando o Senhor. E foi um grande evangelista, um homem que deixou um legado em toda a família. Por quê? Porque verdadeiramente temia o Senhor e nos ensinava nos seus caminhos. E ele deixou um legado dentro de nós. Então isso é fundamental, irmãos. A bênção e as futuras gerações. Precisamos nos movimentar para que as nossas gerações sejam abençoadas pelo Senhor, por meio do entendimento da palavra, por meio do ensino da palavra, por meio de caminharmos junto com eles, por meio de exemplo para a vida deles e deixando neles legado, ensinos, conhecimentos que vão fazer deles verdadeiramente servos do Senhor Jesus. Sigamos aqui, meus irmãos. E aí, tá tudo bem aí? Tá tranquilo? Tá dando para seguir? Estamos bem rápidos aqui para não estender muito tempo, tá ok? Mas você pode pegar a sua revista e debulhando ela, lendo em casa, desenvolvendo conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para nós aqui que nós vamos lhe ajudar. Vamos seguir. O tópico 2 diz assim: algumas bênçãos de Deus às famílias. Então, quais são as bênçãos que Deus deixou na Escritura para as famílias? O 2.1 fala de sabedoria, inteligência e conhecimento, tendo como base o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Vamos fazer menção desse texto, irmãos? Bom, vamos tacar fogo aí, irmãos? Estão aí? Estão comigo? Vamos embora. Provérbios 24, versículos 3 e 4. Provérbios 24, 3 e 4. Não fica desanimado não, vamos embora. Diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Veja, primeiro eu quero aqui, irmão, fazer uma breve definição do que é sabedoria, conhecimento e inteligência. Que, em geral, acaba havendo uma certa confusão e se utiliza as palavras como se fossem iguais e os mesmos sentidos. Mas há algumas diferenças. Então, vamos lá. Conhecimento, irmãos, é aquilo que você recebe de informação. Então, quantidade de informações que chegam até você. Eu vou ler a definição aqui. É o conjunto de informações que se adquire na experiência, ou na vida, ou por meio de leituras. Então, conhecimento, conjunto de informações que chegam até nós. Então, conhecimento, conjunto de informações que recebemos, seja pela experiência, na vida, ou por meio de leituras, livros, informações que alguém nos fala, experiência dos outros. Então, conhecimento, conjunto de informações que nós recebemos. Vamos lá. O que é inteligência? Inteligência, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de compreender, é a capacidade de entender aquilo que nós recebemos de informação.
Então, veja, tem aqui, ó, é a capacidade de raciocínio, compreender ideias e linguagens. Então, vamos lá, conhecimento. Só para resgatar aqui, conhecimento, conjunto de informações que recebemos. Inteligência, capacidade de raciocínio sobre as informações que recebemos. Então, eu interpreto, eu entendo aquilo que eu recebi de informação. Então, isso é inteligência. E sabedoria? Sabedoria é aplicação. Como que eu aplico esse conhecimento que eu recebi, que eu interpretei, como que eu aplico ele no meu dia a dia? Como que eu aplico ele na minha vida? Como que eu aplico esse conhecimento na minha vida familiar? Veja, então, resumindo aqui, de forma bem simples, conhecimento, recebo informação, tá? Inteligência, interpreto a informação. Sabedoria, aplico a informação no meu dia a dia. Então deu para entender, irmãos? Conhecimento, conjunto de informações que eu recebo. Inteligência, capacidade de interpretar essas informações, entender essas informações, interpretar, entender. E sabedoria, capacidade de aplicar aquilo que eu entendi, aquilo que eu aprendi. Quantos minutos já temos? 20 minutos. Bom, nós vamos seguir aqui. Então, como isso se aplica na nossa casa, na nossa família? Então, o texto diz que é com sabedoria. Vamos lá, vamos ver o texto aqui. Provérbios, capítulo 24, ok? 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa, tá? Então, o que é a sabedoria? É utilizar o conhecimento que eu aprendi, eu interpretei e aplicá-lo. Então, veja, a minha casa ela é edificada por meio de sabedoria. E a sabedoria, irmãos, que nós precisamos ter é a sabedoria que vem de Deus. É Ele que vai nos fazer interpretar e aplicar por meio da sua palavra ações, atitudes, ter desenvolvimento de caráter para que a nossa casa seja edificada. E veja, é fundamental compreendermos que a edificação da casa ela precisa ser sobre a pedra fundamental, que é Cristo, a pedra angular. Ele é o edificador da nossa casa. Ele é a pedra principal que nós precisamos ter como referência para que a nossa casa seja edificada. Então, trazendo até como Paulo chegou aqui, vamos ler aqui, o texto de referência para nós aqui, Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, no versículo 4, a minha palavra, a minha pregação não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, irmãos, a nossa sabedoria, devemos buscar sabedoria no Senhor. É Ele que vai nos dar sabedoria, ou seja, a capacidade de interpretar, a capacidade de adquirir conhecimento, interpretar e aplicar. Sabedoria é a capacidade de aplicar. Como que eu aplico o conhecimento que eu aprendi? Então veja, ao longo da vida os jovens, os homens, as mulheres observam os pais no desenvolvimento da casa. Então ele vai recebendo informações e vai também com a inteligência que Deus deu, interpretando essas informações, entendendo. E quando cresce, e se ele também é ensinado nos caminhos do Senhor, ele vai tendo desenvolvimento da sabedoria de Deus, interpretando isso por meio da sabedoria de Deus, sendo servo de Deus, ele vai receber sabedoria de Deus para ir construindo, para edificando a sua casa por meio de Deus. Porque Deus é
a pedra fundamental. O Senhor Jesus é a pedra fundamental. E vários textos na palavra de Deus vão retratar isso. Se você pegar Salmo 95, vamos para um texto no Velho Testamento, Salmo 95, versículo 1, que nos diz que ele é a rocha da nossa salvação. Vamos fazer menção do texto aqui. Ele é a rocha da nossa salvação. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Veja, ele é a pedra. Se você pegar ainda 1 Pedro, capítulo 2, versículo 45, vai nos dizer: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, queridos, entenda aqui que a base para a edificação da casa é o Senhor, por meio de sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. Então, essa sabedoria é a capacidade de eu interpretar, receber conhecimento, desenvolver inteligência e, a partir disso, aplicar na minha vida, para que minha casa seja edificada, para que minha casa seja estabelecida no Senhor Jesus. Vamos seguir aqui, porque a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a edificação da nossa casa é algo que está no coração de Deus, porque Salmo 127, como lemos, diz: se ele não edificar a casa, não adianta fazermos nada. Precisamos estar com ele sendo o edificador da nossa casa. Precisamos ter o Senhor como edificador. E por meio dele, desenvolvemos sabedoria para que a nossa casa seja estabelecida, para que ela cresça, para que ela se mantenha firme. Não como aquela casa que foi construída sobre a areia, que está lá em Mateus capítulo 7, mas como a casa que foi construída sobre a rocha, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos seguir aqui para o próximo tópico. 2.2. Presença e participação de Deus. Então, veja, estamos falando das bênçãos. Então, o Senhor ele nos dá conhecimento, inteligência e sabedoria para edificarmos a nossa casa. E ele também nos deu a sua presença e quer participar da nossa casa, da nossa família. Irmãos, desde o início, Deus sempre se quis e manteve relacionamento com o homem. Se você pegar lá no capítulo 3 e 4 de Gênesis, você vai ver que Deus ele fala com o homem. Veja, no capítulo 3, Adão e Eva pecaram, se esconderam, e Deus chega, como sempre fazia na virada do dia, passeava pelo jardim e conversava com ele. Veja, relacionamento. Então Deus queria estar com eles, participar com eles, como até hoje, irmãos. Ele tem a presença, ele quer estar conosco, ele quer participar conosco da nossa família. No capítulo 4 também, nós vamos ver lá Caim e Abel. E como Deus se manifesta ali falando com Caim e Abel. Vamos ver aqui o texto. Abre sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou, e irou-se Caim, fortemente descaiu-lhe em semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Então veja, Deus falando com o homem, Deus falando com Caim.
Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre eles dominará. Então veja, depois disso, Caim mata seu irmão Abel, e Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Porque eu estou sentindo o cheiro do sangue dele. E Caim ainda responde asperamente para Deus: sou eu lá alguém que tem que vigiar o meu irmão, que tem que cuidar do meu irmão? Então veja, irmãos, Deus se manifesta e se relaciona com o homem, se relaciona com as famílias. E Ele quer continuar mantendo relacionamento conosco. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e agindo diante de Deus por meio de oração, por meio de busca, por meio da palavra, para que o Senhor permaneça nas nossas vidas. Veja, versículo 1 do Salmo 127 diz que o Senhor que edifica, é Ele que edifica a casa. Uma das lições que pode ser extraída é a presença e participação de Deus desde o início da formação da família e no constante e necessário desenvolvimento. Veja, então, nós precisamos dessa compreensão, que é Ele que edifica, Ele quer participar, Ele quer se relacionar conosco todos os dias, irmãos, todos os dias. E para isso nós precisamos pensar na renovação diária da nossa casa, da nossa família. Aproveite também esse período agora de quarentena produtiva para você não deixar de orar, para você buscar o Senhor com a sua casa, com a sua família e chamar a presença de Deus para perto de vocês todos os dias, renovação diária, todos os dias buscando o Senhor e pedindo ao Senhor para que Ele permaneça no nosso meio, porque isso, irmãos, é fundamental. Pode alguém morar numa casa e nunca conversar com o dono da casa? Então veja, nós precisamos orar sempre. Lucas 18 vai nos falar sobre o dever, a parábola que Jesus trouxe lá, sobre o dever de orar sempre e jamais desistir. Então a oração é que nos traz comunicação com Ele, para que Ele esteja sempre perto de nós e sempre atuando junto conosco, participando conosco das nossas decisões. Amém, irmão? Vamos para a próxima aqui. Segurança da família. 2.3. Quando fala aqui de segurança, está falando, irmãos, de não só física, mas também de segurança emocional, para que nós tenhamos a nossa vida, né, a nossa mente guardada no Senhor. Então, veja aqui, o comentarista traz aqui para nós, é renovador nos voltarmos ao Salmo 27, sabemos que o Senhor Deus, além de edificar, Ele guarda. Então veja, a reflexão sobre a bênção da segurança nos remete a Êxodo 12, 23, que diz assim: o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então agora, principalmente esse momento que nós estamos, é o momento de nós orarmos para que o Senhor guarde, para que o Senhor cumpra a sua palavra. Oremos a palavra de Deus. O Senhor guarda a sua casa. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nesse momento, irmãos, principalmente nesse momento que estamos, nós precisamos orar para que o Senhor guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde o nosso